Os temas são recorrentes e o governo está preparando novamente o retorno da CPMF, e este talvez seja o mais polêmico das propostas que o governo encaminha aqui, além, claro, da reforma da Previdência Social. Mas, por vias transversas, o governo já está. Agora há pouco o senador Lazier aborda aqui a questão do não respeito a um acordo político sobre o aumento do IPI para o vinho. Mas o governo está desesperadamente buscando aumentar a receita à custa do sacrifício do contribuinte, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica. E quem produz precisa hoje ser aliviado dessa carga, e quem trabalha como nós assalariados também, senador Cássio Cunha Lima. Então, o governo encontrou um jeito, eu diria, deu uma voltinha, encontrou uma encruzilhada para criar mais imposto e aumentar a arrecadação. De que forma? Não corrigindo a tabela do imposto de renda pela inflação. A inflação está subindo mais 10% e não para de subir. Não há perspectivas de uma suspensão dessa escalada da inflação, e, ao não corrigir a tabela, na verdade, vai penalizar o contribuinte brasileiro, pessoa física. O contribuinte poderia, se a tabela tivesse devidamente corrigida pela inflação, ter um alívio no valor do imposto. Mas o governo, ao contrário, preferiu aumentar a carga aos trabalhadores disfarçadamente, na surdina. Quem estava apertado agora está ainda mais com maiores dificuldades. Trabalhadores com salários mais baixos, os maiores prejudicados pela crise política e econômica, também serão atingidos pela falta da correção da tabela de acordo com os índices da inflação. É uma situação que agrava o já crítico quadro de recessão econômica. Os economistas e tributaristas dizem que o aumento dos preços e a consequente correção salarial faz o trabalhador isento cair nas faixas de contribuição. Isso é penalizar o trabalhador. Quem não pagava imposto de renda vai passar a pagar. E a resposta do governo para essa situação, enquanto tenta empurrar a CPMF dentro do Congresso Nacional, tem sido a mesma, de que não há orçamento para corrigir a tabela do imposto de renda em relação ao ano anterior. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação calcula que, se o governo corrigisse a tabela do imposto de renda, de acordo com a inflação do ano passado, o contribuinte teria um alívio de até 60% no valor do imposto a pagar este ano. Por isso, para acabar com essa injustiça e reduzir a sufocante carga tributária do trabalhador, defendo uma proposta de minha autoria apresentada em 2014, para que a tabela do imposto de renda seja corrigida pela inflação. Essa matéria se encontra na Secretaria Legislativa do Senado e estava, no final do ano passado, na Comissão de Assuntos Econômicos, sob a relatoria da senadora Gleisi Hoffmann. É importante lembrar que a entrega da declaração do imposto de renda começa no próximo dia 1º de março e termina no dia 29 de abril. Neste ano, a Receita Federal estima que 28,5 milhões de contribuintes entregarão a declaração. É incontestável a evolução dos índices inflacionários e dos valores da tabela, que se acentua em períodos de descontrole de preços, como o que estamos vivendo agora. A atualização da tabela do imposto de renda, com base nos índices da inflação, é justamente para evitar o risco de determinada pessoa, isenta do tributo, passar a contribuir sem o aumento da carga real de renda. Eu espero que o senador do Amapá me ajude nessa luta também. A devida atualização dos valores de cada faixa da tabela garantiria neutralidade, ou seja, a manutenção da carga tributária no mesmo patamar anterior. A defasagem da tabela prejudica o cidadão, pois, de forma ilegítima, muitas pessoas físicas, estou terminando, senador, muitas pessoas físicas, contribuintes de alíquota mais baixa do imposto, passam a alíquota imediatamente superior, e aqueles situados nas faixas mais elevadas passam a ter montantes maiores dos seus rendimentos alcançados por alíquotas mais elevadas, pelo simples fato
de existir a tal tabela progressiva. No Brasil, o rendimento total de uma pessoa é subdividido em cotas, ou seja, faixas de renda, cada qual tributada por alíquota diferente e crescente. Assim, a alíquota de 27,5% dada a técnicos de progressividade adotada e elaborada pela Receita Federal só atinge uma parcela de renda desses contribuintes. No ano passado, no ano de 2006, uma medida provisória 340, convertida em lei em 31 de maio de 2007, permitiu até 2014 atualizações automáticas da correção. Na forma como está, o problema, no entanto, continua. Por isso, minha defesa à aplicação da variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto de Geografia e Estatística, e o IBGE, referente ao segundo ano calendário anterior, e isso seria importante medida legislativa para evitar o agravamento da crise econômica. Hoje, o IBGE divulgou que o setor de serviços do país acumulou uma queda de 3,6% em 2015, a maior da história. O segmento de transportes contribuiu muito para esse resultado negativo. Por causa da queda na prestação de serviços de frete, muitos caminhoneiros do meu estado tiveram que vender seus caminhões ou até sair da atividade. Em dezembro, na comparação com o mesmo período de 2014, o setor também registrou o maior recuo para o mês quando os dados começam a ser calculados em 2012. Como se não bastasse os... São as últimas frases, senador Telmário Mota. Como se não bastasse os impactos negativos na renda do trabalhador e do profissional autônomo dos transportes, muitos caminhoneiros que tiveram a coragem de fazer uma paralisação estão recebendo pesadas e injustificáveis multas aplicadas pela ANTT. São infrações no valor de até R$5 mil. Segundo resolução da agência, essas multas são aplicadas com um único critério político: evadir, obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização. Não é isso. Foi por causa da paralisação dos caminhoneiros que estão sendo penalizados. Os caminhoneiros alegam, no entanto, que estão sendo aplicadas sem qualquer evidência de que esse fato aconteceu. Por se tratar de uma multa com o veículo em movimento, existem questionamentos sobre a validade dessas penalidades. No meu estado, a judicialização sobre essa questão só cresce. Enquanto isso, os trabalhadores estão com seus nomes sujos nos cadastros de crédito. Por isso, não recebem pagamento. Um único caminhoneiro que mora e trabalha em Pelotas me disse que acumula, no momento, mais de R$50 mil em multas. Essas multas chegaram neste ano, sem qualquer justificativa. E se ele não sabe como pagar, porque os caminhões estão fazendo menos fretes e os custos mais elevados. E não sabe, de fato, como vai pagar esta multa injustificável. Muito obrigada, presidente.